Congresso de Mulheres no Campo 3. E neste 5º congresso, eu estou tendo a grata satisfação de ter recebido esse convite tão honroso para não apenas estar no trabalho da organização, nos bastidores, mas também para fazer aquilo que eu amo muito, que é pregar o Evangelho. E eu estou muito feliz e muito honrada por esse convite. Amém, amados? Quem tem uma Bíblia, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 7. O nosso tema é intimidade. E enquanto eu estive esses dias orando, indo na despensa de Deus, pois Ele mesmo nos chamou só de dispenseiros, eu vi esse texto que fala de profunda intimidade. E eu entendi pelo Espírito que era o que o Senhor queria falar, pois falou muito comigo. Quem encontrou o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 7, diga amém. Amém. Capítulo 7, versículo 31, que diz assim, ó. O título desse capítulo diz: A cura de um surdo e gago. Versículo 31, de novo se retirou-se das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Amém? Esse texto, Igreja do Senhor, falou muito comigo esses dias, enquanto eu estive relutando muito, quando a Elane, essa ministra linda e muito corajosa, cheia de força, de ânimo, que dentro deste ano nós convivemos mais de perto, e a gente aprendeu a ser o ferro que afia o ferro, né, Elane? E é maravilhoso demais trabalhar perto dessa jovem linda, cheia de vontade de fazer a obra do Senhor. Quando ela, conversando comigo sobre o congresso, alguns meses atrás, nós ainda projetando, sonhando, ela falou para mim que queria que na abertura eu pregasse. Eu falei, não, Elane. Eu falei, não. De jeito nenhum. Ela falou, não, missionária, é a senhora. E eu fiquei, não, Elane, que é isso? Congresso eu vou mexer com decoração, organizar as outras coisas. Isso aí não, a gente vai convidar outra pessoa de fora. Mas eu ouvi a voz da Elane falando comigo e eu fui orar, conversar com Jesus. E quando eu estive orando ao Senhor, o Espírito do Senhor falou uma frase comigo. E eu quero torná-la público nessa noite. O servo só serve para servir. Se o servo não serve para servir, de nada o servo serve.
o lugar mais alto que nós estamos e podemos estar é o lugar de servo. E aqui, amados, a gente só vê a altura diferente, só a nossa ótica, viu? Por causa da altura deste púlpito construído. Mas quem olha de cima para baixo não vê diferença, aqui todo mundo é nivelado, viu? Não tem diferença não. Todos nós estamos no lugar de servo. E eu quero agradecer a Deus pela vida dessa jovem. E quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, presidente, que também é meu amigo, meu incentivador, que eu amo, admiro e estou com ele em todo o tempo. Meu esposo lindo, amado, pastor Jefté, muito obrigada por confiar o púlpito da igreja que Deus confiou aos seus cuidados para que eu estivesse pregando nessa noite. E assim eu quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, em especial os convidados que estão aqui nessa noite nos honrando com a sua presença. Daqui a pouco, já tem uma equipe preparada que vai buscar a cantora Ana Clara, que está todo mundo querendo ver ela, mas amanhã ela vai estar aqui. Viu? A missionária daqui a pouco também está chegando e tem uma equipe que vai buscar ela no aeroporto. E amanhã nós vamos hoje comer arroz, feijão e chambari. Mas amanhã tem lasanha, churrasco, galinha caipira, bode no leite de coco. Amanhã vai ter um banquete, irmãos, para todo gosto. Amém? Quem entendeu, diga amém. Esse texto sagrado diz assim, ó, de novo. O texto já começa dizendo que isso está acontecendo repetidamente. Se é de novo, então já aconteceu anteriormente. De novo se retirou das terras de Tiro e Sidom. Jesus se retirou agora das terras de Tiro e Sidom, e ele vai atravessar o mar da Galileia para chegar a Decápolis. Ele está fazendo aqui no capítulo 7 do Evangelho de Marcos o que ele já fez outra vez. Só que eu fiquei meditando muito nesse texto e eu fiquei observando que essa parte da geografia, só Marcos fez questão de escrever, de dizer qual era o espaço geográfico que Jesus estava indo e de onde ele estava partindo, e o destino que ele queria chegar. Só Marcos faz menção essa parte geográfica do destino que Jesus queria chegar. Mas ele diz assim, ó, que de novo ele vai para Decápolis. De novo é porque ele já foi uma vez, e você conhece muito bem a história. Quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, juntamente com os discípulos, e ele enfrenta a tempestade, você conhece essa história. Jesus estava atravessando o mar para chegar em Decápolis. A tempestade se levanta, ele aquieta o vento, aquieta o mar. A Bíblia Sagrada diz que quando ele chega, depois que acalma a tempestade, ele chega nas terras de Decápolis. A Bíblia Sagrada diz que ele encontra um rapaz. A Bíblia não diz o nome e nem a idade desse rapaz. Só diz que ele estava possesso de demônios. Jesus encontra-se com o rapaz e ele expulsa os demônios do rapaz. E você conhece a história. Os demônios pedem permissão para Jesus para entrar numa ninhada de porcos.
Sim ou não? Quem lembra disso? Jesus autoriza os demônios a entrarem na ninhada de porcos. Eu fico impressionada, sabe o que é? É que um rapaz, a Bíblia não diz qual era a idade e quanto tempo ele tinha que estava possesso de demônio. Mas o rapaz que caminhou por muito tempo, possesso de muitos demônios, nem os porcos, uma ninhada inteira de porcos, não suportou o peso de caminhar possesso de demônios. E a Bíblia Sagrada diz que os demônios se lançam do despenhadeiro para morrer. Impressionante é que alguém possesso de demônios suporta estar vivo. Sabe por quê? Porque hoje à noite o Senhor, Ele marcou esse encontro, atravessou a Galileia e chegou no Decápolis, Campo 3, para mandar embora todo espírito maligno e colocar em liberdade a sua vida, a sua casa e a sua família. Muita gente não suportaria o que você já suportou. Muita gente não aguentaria o que você já aguentou. Mas você está aqui, vivo, alegre e celebrando ao Senhor. Me impressiona que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus põe aquele rapaz em liberdade, o rapaz fica livre. A cidade inteira ouviu a notícia. Mas pasmem-se, igreja do Senhor, que o povo não ficou animoso, o povo não ficou feliz ao perceber que Jesus tinha colocado um rapaz que estava dominado por espíritos malignos e agora estava livre. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele foi expulso de Decápolis. Ele libertou o rapaz e ele foi mandado embora. Ele não era Jesus não foi bem quisto, bem recebido em Decápolis, apesar de ter libertado o rapaz. Ele foi expulso da cidade. E o rapaz que foi liberto, ele ficou tão feliz, tão alegre, que ele fez igual você e eu já fizemos muitas vezes. Quando a gente fica muito feliz, a gente fica assim: Jesus, não deixa eu sair desse lugar, desse momento, eu quero ficar aqui. A Bíblia Sagrada diz que o rapaz foi até Jesus e disse para ele assim: Senhor, aqui na minha cidade o povo não te quer. E se o povo não quer o Senhor, eu quero ir embora contigo, me leve contigo. Ele só não sabia que a maior ferramenta de Jesus era que ele permanecesse no lugar onde Jesus não tinha sido bem recebido. O povo não sabia, ninguém imaginou que Jesus foi expulso de Decápolis. Jesus saiu, mas ele deixou um discípulo dentro de Decápolis. Eles se enganaram quando eles pensaram que expulsar Jesus de lá ia deixá-los livre
de Jesus, mas antes de Jesus sair de lá, ele deixou um discípulo. Eu vim dizer a você, igreja do Senhor, no campo 3, Jesus foi assunto ao céu, mas ele confiou a mim e a você, para que nós sejamos discípulos dele por onde nós passarmos, porque quando ele voltar, o caminho que nós estamos traçando aqui é que vai abrir a porta para que ele entre em outros lugares. Em Decápolis, Jesus não era bem-vindo nas casas, nos comércios, nas escolas, não era bem-vindo nos hospitais, nos presídios. Mas onde Jesus não é bem-vindo, sabe quem é que será bem-vindo? Você. Quem vai abrir o caminho para Jesus entrar na cidade é você. Quem vai endireitar as veredas? João Batista disse: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu estou aqui só aplanando o caminho, para que quando ele venha, a terra esteja aplanada e a carruagem real possa correr muito. Você e eu fomos chamados em 2024 para aplanar o caminho e abrir a porta, porque Jesus voltará e ele encontrará o povo. Olhe para quem está do seu lado, por gentileza. Diga assim: meu irmão, ele deixou um discípulo. Será que tu é discípulo? Será? Será que somos discípulos? Jesus foi expulso de Decápolis, mas deixou um discípulo lá dentro. E agora no capítulo 7 de Marcos, a Bíblia diz que ele de novo vai voltar para Decápolis. Mas olha, meu sonoplasta, pelo amor de Deus. Amados, o caminho que Jesus traçou em Decápolis, quando ele saiu, foi expulso. Mas agora no capítulo 7 de Marcos, a Bíblia diz que ele está voltando de novo para Decápolis. E olha que recepção diferente foi quando ele chegou lá. Ah, um discípulo faz diferença, amados. Um discípulo, ele leva notícia, e ele leva notícia de boas novas. Um discípulo verdadeiro de Jesus, ele tem notícias de boas novas. E quando a Bíblia diz que Jesus chega em Decápolis, o povo ouviu falar que Jesus estava chegando, aí todo mundo saiu dizendo assim: ó, chama os enfermos, chama os doentes, chama os endemoniados e tragam, porque está vendo esse aqui, ó, ele deixou o discípulo, e o que ele fez com este homem, ele fará de novo. Chegam a Jesus com o moço. Imagina os que outrora tinham desprezado Jesus, desacreditado de Jesus.
que não tinham ido com a cara dele, que não gostaram do tom de voz dele, o jeito dele não agradou, mas o testemunho que ele deixou lá dentro abriu o coração do povo, e eles trouxeram um novo homem, a presença de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele era surdo e ele era gago. Trouxeram ele para Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, quando recebeu esse homem, surdo e gago, a Bíblia diz assim, Jesus retirou o rapaz do meio da multidão. Não adianta a gente criar expectativas de que tudo que Jesus vai fazer vai ser no meio das multidões. Sempre vai ter alguma coisa na tua vida e na minha vida que ele precisa nos retirar do meio da multidão. Tem coisa que é muito particular, é você e ele. Ele precisa tirar você um pouco da multidão, para que os olhos e o foco fique só você e ele e você. E fora das multidões, amados, não há outro ambiente, não há ninguém que possa interferir. Ou se cria um ambiente de intimidade, ou não existe intimidade. Não há meio termo, não há como camuflar fora da multidão. No meio da multidão se camufla muita coisa, mas fora das multidões é só você e ele. Ele vê tudo, ele conhece tudo, nada passa desapercebido diante dele. Rei Calabaia, nada passa desapercebido diante dele, ele vê tudo, ele vê o que você não viu, ele vê. Ele estava onde você não esteve, ele estava lá e ele viu. Por isso que ele tirou o rapaz da multidão. Ele retira o rapaz da multidão. Aí eu fiquei olhando para esse texto, porque Jesus tira ele da multidão, até aí ok. Mas ele começa a fazer um negócio doido. Ele começa a falar com o surdo, gago, assim, ó. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava conversando com aquele surdo em linguagem de sinal. Ninguém consegue falar sem primeiro conseguir ouvir. Ninguém. Ninguém aprende a falar sem primeiro aprender a ouvir. O meu filho, Lemuel, cadê o Lemuel? Lemuel, cadê? Ele está lá atrás. Lemuel tem 12 anos. O Lemuel, quando estava aprendendo a falar, igreja, sabe como é que ele me chamava? E ele chamava, o pai dele era de amor. Porque eu e o Jefté, a gente só se chama de amor dentro de casa. Para o Lemuel aprender a chamar mamãe e papai, o Jefté me chamava de mamãe. E eu chamava o Jefté de papai. Você sabe por quê? Porque ninguém aprende a falar sem primeiro aprender a ouvir. A ordem é essa. Criança aprende a falar ouvindo a voz dos pais. Toda criança aprende a falar ouvindo os seus pais. Eu acho interessante esse texto,
Porque quando a gente olha, amados, para todas as fragilidades, para todas as deficiências, a cegueira, quando a gente olha para a surdez, para a gagueira, tudo isso, todas elas não são boas. Nenhuma é boa, sim ou não? Todo mundo quer ser são, é verdade ou não é? Mas sob a ótica da religião, repito, sob a ótica da religião, a mais prejudicial é a surdez e a gagueira. Porque tudo que nós fizemos nesse culto até agora foi o quê? Ouvir e falar. A gente vive de ouvir Deus e falar com Deus. A gente vive constantemente de ouvir o Senhor e de adorar ao Senhor. Sim ou não? Sob a ótica da religião, esse homem, ele era um túmulo, um sepulcro, infrutífero. Por quê? Porque ele não ouvia, e se ele não ouvia, ele também não falava. Aí ele é levado à presença de Jesus. E Jesus faz um sinal doido com ele. Porque Jesus fica tirando ele da multidão e fica frente a frente com ele. E começa a gesticular. Primeiro, coloca os dedos no ouvido. Depois ele trisca na língua e pega saliva. E a Bíblia diz que ele toca saliva na língua do homem. E depois a Bíblia Sagrada diz que ele olha para o céu. E a Bíblia faz questão de dizer que depois disso Jesus suspira. Ele faz isso, ó. Suspira aí, igreja, dá um suspiro. A Bíblia só faz 3 menções de Jesus ter suspirado. Ele deve ter suspirado muitas outras vezes, mas querendo dizer alguma coisa, a Bíblia diz que foram 3 suspiros intencionais que Jesus fez. E um deles nós lemos foi para esse rapaz que ele se encontrou. Ele coloca o dedo no ouvido. Toca na língua dele, olha para o alto, suspira. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para ele? Eu vou abrir o teu ouvido e eu vou colocar a vida na tua língua, a palavra, o verbo. Eu vou abrir a tua língua. E quando ele olha para o alto, ele está dizendo: o meu Pai, o Deus dos céus, vai fazer isso por ti. Não esqueça de onde você e para onde você tem que olhar, é para o alto, amado. Não perde o foco, não, continua olhando para o alto. Para o alto. A Bíblia Sagrada diz que ele olha para o alto e ele suspira. Esse suspiro fala muito comigo. Porque Jesus, ele tinha todos os dons e todos os talentos. E ele é o verbo encarnado. Ele é a própria palavra. Ele podia ter falado muita coisa, mas ele suspirou. Quando ele suspirou, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou ficando igual a você. Jesus se colocou no lugar dele igual. Se tu não fala, eu não falo. Se tu não sabe,
Eu não sei, se tu não faz, eu não faço. Ou nós vamos juntos e falaremos juntos, ou nós ficaremos até onde Ele abra o nosso ouvido e a nossa língua. O verbo encarnado está aqui, amado, para dizer para você nessa noite: abra o teu ouvido para tu ouvir a verdade de Deus. Não te engana com mentiras do inimigo da tua alma. Quem não sabe ouvir, não sabe falar. E quem não sabe falar só faz barulho. Quem não sabe ouvir, não sabe falar. E quem não fala só faz barulho. Olhe para quem está do seu lado, por gentileza. Diga assim: meu irmão, por favor, aprende a ouvir, para que você não seja só um barulhento. Se você aprender a ouvir, acredite, Ele mesmo vai abrir a tua língua e você vai ter o que falar. Você não vai fazer barulho, você vai falar. Palavra, palavra, palavra. O verbo encarnado é palavra, não é barulho, é palavra. Ele veio aqui nessa noite para abrir o teu ouvido e tocar na tua língua, porque todo barulho vai ruir e nós seremos cheios da palavra. Aleluia. Jesus, olhando para ele, tocou no ouvido, na língua, depois suspira e por fim ele diz uma palavra: Efatá. E é aqui que eu vou encerrar nessa noite. Irmãos, todo mundo consegue ler os lábios, sim ou não? Sim ou não? Jesus falou para ele assim, ó: Efatá. Deu para ele ler os lábios de Jesus, sim ou não? Efatá. Essa palavra não era uma palavra hebraica, não era uma palavra grega, é uma palavra aramaica. E a Bíblia Sagrada, no ministério de Jesus, só tem registrada 3 vezes Jesus usando termos no aramaico. A primeira vez que Jesus usa um termo em aramaico foi na casa de Jairo, quando ele disse para a menina Talitá cume, que quer dizer menina, vive. A segunda vez que Jesus diz uma palavra em aramaico foi para um surdo. Ele diz assim, ó: Efatá, que quer dizer que se abra completamente. E a terceira vez que Jesus disse um termo em aramaico foi quando ele estava no Calvário, que ele diz assim: Deus meu, lama sabachthani, porque tu me desamparaste. Quando Jesus disse isso, ele não estava chorando miséria. Jesus estava dizendo um termo em aramaico, dizendo assim: olha, assim como eu venci na casa de Jairo, assim como eu venci em Decápolis, aqui também vencerei, e a minha vitória será completa. Jesus disse Efatá,
que se abra completamente. Nesta abertura do Congresso de Mulheres no Campo 3, o Espírito do Senhor ministrou a meu coração que aqui serão abertos completamente. Não é brecha, não é um pouquinho, não. Ele abrirá completamente. Não vai ficar reserva alguma. Ele abrirá os teus ouvidos para ouvir a voz dele, e você ouvirá. Se você puder, olhe para quem está do seu lado, e eu já vou encerrar. Olhe para quem está do seu lado, diga assim para ele: hoje ele abrirá completamente. Não é um pouquinho, não. Ele abrirá o teu ouvido completamente, e você ouvirá. Porque você sairá daqui cheio da palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ele mesmo está visitando os teus ouvidos. E está visitando a tua língua. E a partir de hoje, tu terás o ouvido e a boca completamente aberto para profetizar vida. Vida! Jesus pega saliva, e toca na língua do mudo. Ele está colocando palavra, amados. Aquele homem tinha saliva, é claro que ele tinha. Ele tinha saliva, mas não tinha palavra. Jesus estava colocando a palavra nele. E Jesus colocará em você nessa noite a palavra da verdade. Esta palavra da verdade, você sairá daqui como testemunho vivo de Jesus e da sua obra completa e maravilhosa. Tudo que você coloca na tua boca, tudo, quando você coloca para dentro, nunca mais vai ter como separar de dentro de você. Nunca mais. Porque a água que eu acabei de tomar, ela entra e ela vai para a minha corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ela é liberada para todo o corpo. Todo. Quando Jesus estava colocando a palavra nele, ele estava profetizando vida sobre ele, dizendo para ele assim, ó, a vida, a palavra viva está entrando dentro de você, na tua carne, nos teus ossos, nos teus nervos, no teu sangue, nos teus órgãos, no teu sistema nervoso. Ela está entrando na tua mente, no teu coração, e está sendo injetado vida sobre você. Diga assim comigo agora: eu recebo o efatá de Jesus. Porque eu vim aqui hoje receber vida. E eu vou sair daqui cheio de vida, para a glória dele. Rosana, eu trouxe teu livro, viu? Quem sabe que eu escrevi um livro aqui, Imparáveis. A Marta Larissa está ali afora, ali ó, na porta. Levanta a mão, Marta. A Marta está vendendo meus livros. Quem quiser comprar, compre. E seja abençoado. Come a palavra, irmão. O livro é só Bíblia. Come a palavra. Mas o que eu trouxe para a Rosana é um presente. Eu vou entregar, porque o Espírito mandou eu dar esse presente para ela. E eu vou te dar, viu? Um beijo para ti. Levante assim a sua mão junto comigo. Se você puder ficar de pé, fica de pé também.
Levante a sua mão e diga assim comigo: Jesus, fora das multidões, não tem como. Ou eu tenho intimidade contigo, ou eu não tenho intimidade contigo. Porque fora da multidão, é só eu e o Senhor. E o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece a verdade e também conhece a mentira. O Senhor conhece a soberba e também conhece a humildade. O Senhor conhece o orgulho, mas o Senhor também conhece o coração quebrantado. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu quero nessa noite, ainda que eu esteja sendo levada para fora das multidões, eu quero receber o teu toque de vida, de vida, de vida. Levante assim a sua mão sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração, teus sentimentos, tuas emoções, sobre a tua saúde física e emocional, sobre a tua vida espiritual, sobre os teus negócios, sobre o teu gado, sobre a tua fazenda, sobre a tua riqueza, sobre os projetos que Deus estabeleceu para ti, sobre os dons e os talentos que Ele mesmo te entregou. Hoje à noite, Ele abrirá completamente a tua boca e tu profetizarás vida. Vida. Nós profetizamos vida sobre a vida da mãe da irmã Márcia, que sofreu um acidente. Levanta a tua mão agora, igreja. Nós profetizamos vida, pois o Senhor, o mesmo Senhor, abrirá completamente nessa noite a vida sobre a mãe da irmã Márcia, que está no hospital agora, pois sofreu um acidente. Sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre os que estão possessos de espíritos malignos, sobre os que estão cheios de opressão maligna, nós profetizamos vida e liberdade. Sejam cheios de vida completamente. Que se abra completamente nessa noite a saúde sobre o teu corpo, saúde sobre a tua casa, saúde sobre a tua família, dons do Espírito. Quem nunca mais falou em língua estranha, vai falar hoje em nome de Jesus. Quem nunca mais profetizou, espírito de profecia, seja liberado no meio da igreja. Ei, Amaiaxaia. Dons de curas, revelações, palavra do conhecimento, palavra da ciência. Seja cheio e tomado nessa noite, pois Ele abriu completamente sobre nós. Ei, Abaixaia. Levanta assim a sua mão. Quem vai cantar uma canção? Levante assim a sua mão. Diga assim: eu vou abrir a minha boca com ousadia, pois eu recebi do Senhor o Efatá. A minha boca está completamente aberta. Sabe o que a Bíblia diz?
que ele começou a falar fluentemente. Ele nunca tinha falado na vida, porque ele não sabia ouvir. Mas no dia que o ouvido dele foi destampado, a Bíblia diz que ele falou fluentemente. Você falará fluentemente a verdade de Deus. Espírito da verdade estará tomando a tua boca e a tua casa para a glória dele. Sobre ti e sobre os teus, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre ti e sobre a tua casa, em o nome